gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Uma segunda-feira de paz e alegria para todas vocês, amigas e companheiras de todas as manhãs, né? Hoje eu estava vindo aqui para a televisão e entrei numa lanchonete e um senhor tomando um cafezinho, ele falou comigo assim: ô, Cirantão, tudo bem? Tudo bem. Já vai para a televisão? Eu falei, já vou para a televisão. Então tá bom e tal. Escuta aqui, fala lá das nossas estradas, viu? Eu imagino, né? As nossas estradas estão em verdadeira petição, né? Pelo amor de Deus, né? Muitos problemas em todas as estradas federais que cortam Minas Gerais e as estradas também, as estradas mineiras, né? Que são administradas pelo Departamento Estadual de Estrada de Rodagem. O Departamento Estadual de Estrada de Rodagem tem uma estrutura gigante, né? Quem conhece o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem tem, em todo o estado tem lá um departamento. Eu lembro que na cidade de Oliveira tem lá não sei quantas máquinas jogadas lá, né? Que já não servem para mais nada. E tem uma estrutura muito grande e tal, mas se uma estrada mineira naquela região estiver com problema, aí tem que ligar aqui para Belo Horizonte e ver se contrata uma empreiteira para mandar uma máquina. Então, quer dizer, as máquinas do DR não servem para mais nada. Tudo tem que ser com empreiteira. Então, o Departamento Estadual de Estrada de Rodagem devia ser numa pequena sala, porque tudo se resolve com empreiteira, contratando empreiteira, né? Eu lembro que um dia eu estava na cidade de São João del Rei, caiu uma barreira na estrada que vem para 040. Aí perguntei, e aí, como é que vai fazer? Falei, a prefeitura, não sei o quê, vai arranjar, mandar uma máquina, não sei o quê. Não, aí o DR disse assim, não, nós vamos amanhã contratar uma empreiteira para fazer esse serviço aqui, que não tinha um trator, né? Não tem, infelizmente o DR não tem, né? Então, tudo depende das empreiteiras, né? E nós estamos com a 262, depois de João Molevade, eu não sei por que essa coisa, né? A 262, ela começa ou acaba aqui em Betim. Ela vai até lá no Triângulo Mineiro, né? Até para o Triângulo Mineiro. Aí ela acaba em Betim. Aí antes ela recomeçava na cidade industrial, que era o anel rodoviário, e que já era a 262 e ia para João Molevade. E ir embora de João Molevade para já a 262, que vai até ao estado do Espírito Santo. Mas agora não, a 262 acaba em Betim e recomeça lá em João Molevade. E esse pedaço da 262 para lá está um buraco só, né? Inclusive ali na passagem de Rio Casca, aquelas cidades todas por ali, né? Abre Campo, tudo arrebentado, tudo acabado. Né? Parece que não tem DENIT em Minas Gerais. Aliás, eu gostaria de saber quem é o diretor do DENIT aqui. Já nomearam um novo diretor do DENIT para Minas Gerais? Né? Que até agora o novo governo acho que não resolveu esse problema. Né? E tudo depende de dinheiro, de verba, para resolver a situação. Nós estamos na 262 ali, indo para a cidade de Pará de Minas, depois do milhão. A 262 está com uma parte da pista, né, afundada desde a chuva passada. E até hoje não resolveu. A 356, entre Ouro Preto e Belo Horizonte também, cheio de problemas desde a chuva passada. Quer dizer, chuva passada aqui e vamos ter uma outra chuva e acho que a situação não vai ser resolvida, infelizmente, né? Vamos cantar aquela musiquinha? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, com pílulas de Lucem. Se você, meu amigo, né, tá aí, minha amiga, tá com problema de urinar, com queimação, com ardor, pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias do Brasil. E se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Você já deve ter ouvido falar em hérnia de disco, né? É algo mais comum do que imaginamos. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, 8 em cada 10 pessoas no mundo já tiveram, têm ou podem vir a ter o problema. Uma lesão que pode ser tratada facilmente se identificada corretamente. Vamos lá. Profissional da área de educação física, André estava acostumado com alguns incômodos musculares, mas quando as dores aumentaram, ele decidiu procurar um especialista.
E o susto foi grande quando descobriu que estava com uma hérnia de disco. Esse último mês foi onde veio essa dor mais aguda, né? E do nada, assim, numa segunda-feira, eu senti uma dor absurda ao levantar da cama. O sábado e domingo, onde a gente estava tendo treinamentos, eu já estava com incômodo, tomando alguns medicamentos paliativos, né? Que a gente vai sempre empurrando com a barriga, né? E eu nunca tinha, não nem sabia que eu tinha essa hernia de disco, né? Então, quando eu me deparei com isso, fui no especialista, fiz o exame e logo imediato, por algumas recorrências dessa dor e do processo, né, que já vinha há um bom tempo sem eu saber que era uma hérnia, eu fui diagnosticado a hérnia e ela era cirúrgica, né, naquele momento, né? A hérnia de disco pode ser causada tanto por uma predisposição genética quanto também por fatores externos. Má postura, fumo, lesões e sedentarismo são algumas das possíveis causas para o surgimento da hérnia. A hérnia de disco é quando um pedaço do nosso disco, que é esse amortecedorzinho que a gente tem entre as vértebras, ele sai para fora e leva uma compressão de uma das raízes nervosas que saem da coluna. Para a gente entender isso, a gente tem que entender um pouquinho da anatomia, de como é esse disco. Então, aqui por transparência, dá para a gente ver que o disco ele tem um anel de cartilagem com um conteúdo de gelatina dentro. Se esse anel de cartilagem ele sofre uma fissurazinha, igual está ali em vermelho, esse conteúdo ele pode sair para fora, igual uma pasta de dente. Então, o que acontece é justamente isso aqui. Ó. Aqui ele tem o defeito e quando a gente aperta, ele pega e sai para fora. E isso leva a uma compressão da raiz nervosa e vai dar todos os sintomas de dores, principalmente descendo nas pernas, quando é na região lombar, muitas vezes acompanhada de perda de força e perda de sensibilidade. Na maioria dos casos, o tratamento da hérnia de disco é conservador, com fisioterapia e uso de medicamentos indicados por especialistas. Mas, em casos mais graves, pode ser necessário um procedimento cirúrgico. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tinha no passado, que é a endoscopia de coluna. O que é isso? A gente utiliza esse instrumento, que tem esse tubo bem fininho, de 7 milímetros, e com uma pequena incisãozinha da pele, a gente consegue introduzir esse aparelho até a região da hérnia e por ele a gente consegue acoplar uma câmera de alta resolução e consegue transmitir a imagem da ponta no monitor até 4K. E com isso a gente consegue ver muito bem como é que está lá dentro e por dentro desse aparelho a gente consegue entrar com os nossos instrumentos, chegar até onde está a hérnia e tirá-la. Isso preservando toda a estrutura, músculo, ligamentar, óssea, e isso traduz numa recuperação muito mais alta. O paciente normalmente ele tem alta com 4 horas de cirurgia, já pode ir embora para casa e o alívio da dor é quase que instantâneo. Passando por uma recuperação pós-operatória tranquila, André já se prepara para voltar aos trabalhos físicos, mas agora com atenção e precaução para qualquer sintoma. A gente sempre tem que estar atento e buscando bons profissionais para trabalhar com a gente, né? Eu acho que quando a gente sente dor, a gente tem que buscar um especialista da onde está vindo a dor. Pois é, né? Olha, daqui a pouco nós vamos ter aqui as chamadas, né? Que vocês vão saber o que nós vamos falar daqui a pouco no Horizonte Notícias, né? É isso aí. Teremos as manchetes do Horizonte Notícias e a gente volta logo depois desse intervalo. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, eu falava há poucos instantes aqui dos problemas que as chuvas trouxeram lá no ano passado e que continua nesse ano, né? Então, o pessoal estava reclamando aqui das estradas pedagiadas, né? A 381 de Contagem até São Paulo, por exemplo, que sempre foi uma rodovia fantástica, maravilhosa, está cheia de buraco, né? Quer dizer, nós temos que esperar agora tampar os buracos, né? Parece que nós estamos começando hoje a chamada segunda quinzena de janeiro. A segunda quinzena de janeiro é sempre uma segunda quinzena de sol, né? De veranico, não é verdade? Então, vai dar tempo de se tampar os buracos, principalmente aqui dentro de Belo Horizonte, né? Eu cantei outro dia aqui a música que
o Valdomiro Lobo cantava antigamente para o prefeito Celso Melo de Azevedo. Tem pena de mim, prefeito, tem pena de mim, tem dó, tem tanto buraco na rua, prefeito, que até parece filó. Realmente, tem muito buraco em Belo Horizonte, vai ser um trabalho hércules para resolver o problema dos buracos em toda a cidade. Esse negócio de fazer pequenos tapa-buracos, né, é um negócio que dá muito dinheiro para a empreiteira, mas para a cidade é um problema, que tampa o buraco hoje, amanhã, primeira chuva, o buraco volta outra vez, né? E é interessante que às vezes a empreiteira está aqui tampando o buraco e deixa o outro ali, porque o outro não foi contratado. Não, foi contratado esse buraco aqui, aquele lá não foi contratado. Então nós temos problemas muito graves em Belo Horizonte. Contagem, eu fui a Contagem outro dia, está cheio de buraco ali, região do bairro Novo Progresso, Laguna, tá cheio de todos os problemas, todo lugar tem problema com buraco. Porque as pessoas fazem um asfaltozinho desse tamaninho, né? Então a primeira chuva leva tudo, né? Então se você tem que reformar as ruas da cidade, não só de Contagem, como também de Belo Horizonte, né? Aliás, as ruas de Belo Horizonte, algumas onde passam ônibus, né? Elas são grossas de tanto asfalto, né? Eles vão colocando asfalto sobre asfalto, asfalto sobre asfalto e tal, e fica aquele asfalto, você chega assim, o canto da rua tem até um buraco, tem dá para passar um córrego, né? de tanto que você foi acumulando asfalto nas ruas, né? Então tem que fazer um trabalho mais bem feito, né? Eu sei que é difícil, que a cidade é imensa, né? Você pode ter aí R$1 bilhão que você não resolve o problema dos tapa-buracos de Belo Horizonte, das ruas de Belo Horizonte que estão com problema. Vamos cantar aquela musiquinha? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. É um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Uma equipe de cientistas americanos diz ter inventado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. Vamos lá? Um estudo publicado na revista Nature revelou uma invenção de grande impacto para o futuro do mundo. Uma equipe de cientistas americanos diz ter criado um sistema que poderia permitir a captura da umidade oceânica para transformá-la em água potável. De acordo com especialistas, com as mudanças climáticas, é necessário aumentar a oferta de água doce. Os cientistas alegam que a conservação e a reciclagem de água de fontes existentes são essenciais, mas não são suficientes para responder às necessidades humanas futuras. Em vez de se perder na atmosfera, o ar saturado de água seria capturado por estruturas de extração situadas nos litorais, para depois ser condensado e transportado por dutos para depósitos adequados. Em comparação com a dessalinização clássica, este método teria uma vantagem importante. Ao evaporar e se transformar em ar saturado, a água do mar perde quase a totalidade de seu sal natural. É por isso que a água da chuva não é salgada. Assim, o sistema consumiria muito menos energia e teria um impacto ambiental bastante inferior à dessalinização clássica, que produz resíduos como salmoura, com alta concentração de substâncias tóxicas. Segundo os cientistas, os parques eólicos offshore e as placas solares terrestres poderiam contribuir para alimentar o circuito de purificação. Pois é, desastres naturais causaram prejuízos de mais de R$1,5 trilhão em 2022. Os Estados Unidos foram o país mais prejudicado por conta dos eventos climáticos extremos. Os dados são de um levantamento de uma seguradora alemã. Os danos foram menores do que no ano de 2021, quando as perdas mundiais somaram 320 bilhões de dólares, cerca de 1,7 trilhão de reais. Já o número de mortes em decorrência dos desastres teve aumento. No ano passado, foram registradas 11.000 em todo o mundo, contra 9.320 contabilizadas em 2021. A América do Norte segue no topo da lista das catástrofes naturais. Só os Estados Unidos tiveram prejuízos avaliados em 165 bilhões de dólares por conta dos eventos climáticos extremos. O desastre mais prejudicial foi o furacão Ian,
que devastou a Flórida em setembro e causou perdas de 113 bilhões de dólares. A segunda catástrofe mais grave foi a onda de calor e seca que atingiu o oeste e o centro do território americano, ocasionando perdas de mais de 22 bilhões de dólares. No total, os Estados Unidos sofreram 18 desastres meteorológicos no ano passado, o que também fez de 2022 o terceiro ano com a maior quantidade de eventos deste tipo, superado apenas por 2020 e 2021. Olha, o problema do clima no mundo é muito sério, né? Outro dia eu discordei de algumas pessoas que falam, pô, esse negócio do clima, você viu a chuva em Belo Horizonte? Peraí, eu era garoto, Belo Horizonte já tinha chuva intermitente, uma chuva de muita abundância em toda a cidade, né? O problema é que as administrações municipais que nós tivemos, né, não cuidaram do problema climático. O que tinha que cuidar? Por exemplo, onde está hoje aí o bairro Santa Lúcia, São Bento, aquelas encostas todas ali, eram o quê? Eram encostas com verde. De repente, o que aconteceu? Encheram ali de casas, de ruas, avenidas e etc. Agora, quando chove, a água desce num volume muito forte. E vai cair onde? Vai cair naquela avenida do TRE ali. Né? Eu esqueço o nome da avenida, sempre eu quero falar o nome dessa avenida. Né? Prudente de Moraes. Eu sempre esqueço o nome dessa avenida, Prudente de Moraes. Então, presta bem atenção. Aquelas encostas da Santa Lúcia, do São Bento, né? Mesmo ali do Morro do Papagaio, né? Que tinha muito verde, etc. Hoje não tem mais. Hoje a água desce com volume muito forte, tem lá a barragem de Santa Lúcia, mas que não consegue mais segurar a água. E a água desce desesperadamente pela Prudente de Moraes. E o que vai acontecer? A calha da Prudente de Moraes é pequena. Então não vai conseguir, né, receber todo o volume de água que vem daquela região. E aí dá problema que sai para fora, né? Aí inunda tudo. Aí fala, por quê? Porque na época, há 30, 40 anos atrás, a Prefeitura de Belo Horizonte não fez um trabalho de preservação das encostas da cidade. As encostas da cidade hoje, eu moro no Santa Lúcia, clima maravilhoso, bonito e tal, não sei o quê, Belvedere, não sei o quê, mas tudo isso representa água na chuva, né? Então, nós não tivemos previsão, né? Eu fico vendo que a cidade, que coisas interessantes. Por exemplo, veja o bairro Buritis. Buritis é uma outra cidade. É tão outra cidade que para você entrar e sair de lá é difícil. Você vê, fizemos uma outra cidade dentro da cidade de Belo Horizonte, que é o bairro Buritis, que só tem prédio, né? Bairro fantástico, maravilhoso. Só que para você sair e chegar no Buritis é difícil. Né? Fizemos uma avenida na década de 80, que foi a Avenida Barão Amo de Melo, que já nasceu velha. Podia ter naquela época, né? Tá fazendo avenida, deixa um lugar para passar o ônibus. Não, hoje não. Você não pode ter estacionamento. Daqui a um dia não tem estacionamento na Barão Amo de Melo, como não tem, quase que não tem na Silva Lobo também, porque são avenidas que são corredores de transporte. Então, é um problema sério que nós estamos vivendo na cidade. Enquanto isso, algumas leis burras na cidade, né? Como, por exemplo, fizeram uma lei aqui agora, que você pode fazer um prédio apenas com uma vaga de garagem. Pô, peraí, quem tem mais de um carro, o carro vai ter que ficar na rua? Pelo menos as 2 vagas de garagem que sempre foram garantidas para qualquer cidadão que compra um apartamento. Se você vai fazer um prédio, vai colocar 2 vagas de garagem, tem que pagar mais. É uma forma da prefeitura, porque nós não temos indústria, nós não temos... Aliás, aqui em Belo Horizonte tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Economia de quê? De quê? Eu fico perguntando, qual o projeto para melhorar a economia de Belo Horizonte? Belo Horizonte é uma cidade esvaziada economicamente, não tem indústria, o nosso comércio está caindo pelas tabelas, né? Nós temos um shopping, mais ou menos, e pronto, acabou. O comércio de rua de Belo Horizonte já acabou, inclusive com a pandemia. Né? Então, eu acho que nós devemos pensar mais a cidade. Outro dia, eu estava conversando com o vereador, o Gabriel Azevedo, que assumiu a presidência da Câmara, falou assim, vereador, crie. Nós tivemos aqui até um Instituto Horizontes para discutir a cidade e tal.
Nunca vi nada do Instituto Horizontes para discutir a cidade. Fazia reuniões e tal, muito bonito e tal, não sei o quê, mas de concreto para a cidade, eu tenho. Se você for conversar comigo, eu tenho muitas ideias para a economia da cidade, né? A cidade precisa de desenvolver economicamente, ser uma cidade mais gostosa, uma cidade onde as pessoas possam viver com mais tranquilidade e que tenha um comércio. Sobrou para nós o comércio, né? Porque indústria nós não temos. A indústria era a cidade industrial que um dia tivemos que doar para Contagem porque Belo Horizonte não tinha energia elétrica para tocar a cidade industrial e não podia entrar outra energia elétrica. Então, o que o governo fez? Vamos doar para Contagem. Doou a cidade industrial para Contagem. Contagem hoje é uma cidade de muitas indústrias, né? Betim, uma cidade de muitas indústrias, né? Tem uma arrecadação muito boa, né? Belo Horizonte está caindo pelos pedaços. Então, precisa de criar essas coisas. Ah, você vai fazer um prédio? Ah, você quer 2 garagens? Tem que pagar mais, né? Quer 3 garagens por apartamento? Tem que pagar mais. Esse é o problema, né? Outro dia eu falei aqui, nós temos que dar graças a Deus dos carros que nós temos na cidade, porque o carro, a metade do imposto, agora o IPVA que nós estamos pagando, a metade do IPVA vai para onde? Vai para a Prefeitura de Belo Horizonte. A multa de trânsito vai para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte tem que agradecer o carro, o proprietário de carro, não é julgar o carro para escanteio, não. Nós precisamos do carro também, porque o carro traz muita arrecadação para a cidade. Agora, você dizer que nós não queremos carro na cidade, já pensou se todo mundo emplacar o carro fora de Belo Horizonte vai perder em arrecadação muito dinheiro, né? Que hoje, praticamente, o grande imposto da cidade é o IPTU. É IPTU. E grande parte da cidade não paga IPTU. As pessoas que estão nas vilas e favelas da cidade não pagam IPTU, não é verdade? Querem, né, o melhoramento, dependem e desejam. E isso é muito importante, que eles desejam melhoramento, mas, infelizmente, né, não pagam nenhum tipo de imposto na cidade. Quem paga imposto na cidade é quem está, né, juridicamente, oficialmente instalado na cidade, com lotes, apartamentos e etc. Não é verdade? Então, vamos pensar mais a cidade, nós deveremos pensar mais a cidade de Belo Horizonte, precisa-se pensar mais a cidade de Belo Horizonte, né, com urgência, com urgência. Estão falando aí em reformar a Avenida Afonso Pena, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer outra coisa na cidade. Está aí precisando de uma entrada e saída no Buritis, está precisando lá no anel rodoviário de um trevo ali, do Buritis, para sair e entrar no Buritis ali, pelo anel rodoviário, né? Também pela Avenida Barão de Melo. Nós precisamos de criar soluções para a cidade. Melhorar uma Avenida Afonso Pena, ótimo, mas o que eles estão pensando em fazer? Ciclovia na Afonso Pena, lugar para o ônibus passar. Não, deixa do jeito que está. Eu acho que devia diminuir o número de ônibus que passa na Afonso Pena, né? Por exemplo, o ônibus do Riacho de Contagem passa na Afonso Pena. Precisava de passar na Afonso Pena, na Praça da Liberdade? Eu acho que não precisava. É isso aí. Amanhã tem mais. Um abraço para vocês e até lá. Beline Alves de Andrade, ok.